Ela foi aprovada em julho no Congresso Nacional. Em agosto, foi sancionada com 3 vetos pela presidente Dilma Rousseff. O fórum desta semana fala da Lei 12.846 de 2013, a chamada Lei Anticorrupção, que prevê punição mais severa para as empresas que cometem crimes contra a administração pública. Participam do programa de hoje a presidente do Instituto de Fiscalização e Controle, Jovita Rosa, e o presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB-DF, Cristiano Fernandes. Muito obrigado pela participação aqui no fórum. E eu convido vocês a assistir uma reportagem feita pela Carolina Chaves, que explica um pouco melhor essa nova lei. Acompanhe. A nova lei cria responsabilidades nas esferas civil e administrativa, sem excluir a culpa de dirigentes e pessoas ligadas indiretamente ao crime. Com isso, será mais difícil empresas com problemas com a justiça participarem de contratos e licitações com o poder público. Essa lei vai atingir aqueles que desviam dinheiro público em licitações e contratos e ainda que dificultam a investigação e a fiscalização de órgãos públicos. Para isso, as pessoas ou empresas que tentarem manobras para contratar com a administração serão barradas, porque a nova lei vai impedir a participação de laranjas. A nova lei pretende estimular a denúncia espontânea e também o acesso fácil a documentos e informações que facilitem a investigação. Para a Controladoria Geral da União, essa lei representa mudanças no tratamento do dinheiro público. Aquelas empresas que não enfrentavam até hoje uma legislação diretamente capaz de puni-las, porque não existia, agora pensarão 2 vezes, porque além das medidas já existentes, que podem levar à sua inidoneidade, que representa impossibilidade de obter novos contratos, elas sofreriam agora multas pesadíssimas, de até 60 milhões de reais, ou até 20% do seu faturamento, capazes, portanto, de inibi-las. Muito bem, parece que temos um vento bom soprando na nossa direção, né? Doutor Cristiano, me permitir, eu gostaria de começar com a doutora Jovita. A senhora acredita que teremos uma forte inibição da corrupção com a chegada dessa lei? Eu tenho certeza absoluta que a partir desse momento, as pessoas que tinham certeza da impunidade, elas pensarão 1, 2, 3 vezes ou mais antes de cometer um delito. Porque a falta de punição para as empresas era tida como certa, né? E isso facilitava as empresas fraudarem, depois davam baixa numa empresa, começava uma outra com o mesmo ramo para continuar o modelo fraudulento. E com isso a gente alcança essas empresas, alcança essas pessoas físicas que estão por trás dessas empresas. Mas ela tira o foco do funcionário e passa para a empresa. É mais interessante, é mais fácil de se fazer, coibir essas ações, não é? É certo, porque agora as empresas também serão responsabilizadas civil e administrativamente, ou seja, serão atingidas no seu bolso, sem que a responsabilidade dos seus agentes, pessoas físicas, deixem de existir, ou seja, haverá as 2 responsabilidades. Porque o que acontecia era que muitas vezes as pessoas físicas que agiam ilicitamente e provocavam dano à administração, elas transferiam todos os seus bens para as pessoas jurídicas e depois o Estado não conseguia se ressarcir do dano. Agora, isso vai ser diferente. Como é que funciona quando não é o proprietário da empresa o autor da ação? Por exemplo, é um gerente, a empresa pode dizer, olha, ele não tinha autoridade para fazer essa proposta, para tentar iniciar uma corrupção. Toda vez que isso acontecer, o sócio, o diretor, o gerente, quando ele identificar que algum funcionário da empresa agiu extrapolando os seus poderes, é obrigação dos dirigentes da empresa denunciar esse funcionário e, quem sabe, até se submeter a um acordo de leniência que está previsto em lei para que possa, então, ter uma redução das suas penas. Vamos ter que explicar essa leniência daqui a pouquinho. Esse número de 20% de multa é um número bom, suficiente para desmotivar as empresas? Olha, eu acredito que a partir desse momento eles terão mais cuidado, sim, e esse valor, mesmo que às vezes a gente acha pouco, 20%, né? Dependendo do faturamento, é multa milionária. É uma multa bem significativa e que eu acredito sim que vai reduzir bastante, porque até hoje a gente só tinha
a punição de um lado, né? Agora a gente vai ter dos dois lados. Essa lei passou com alguns vetos e parece que os vetos foram importantes. Eu gostaria de chamar até uma arte que foi produzida aqui pela TV para explicar um pouquinho mais esses vetos. A presidente vetou 3 pontos do texto. O primeiro diz respeito à multa aplicada contra empresas responsáveis pela corrupção, que não poderia ser maior que o bem ou o serviço contratado. O segundo veto foi quanto à fixação da pena para a pessoa jurídica, que não poderá levar em consideração o ato praticado pelo servidor público. O outro veto trata da responsabilidade da empresa, que poderá ser condenada, mesmo sem comprovado culpa ou dolo do servidor que praticar a fraude. Quer dizer, esses vetos fizeram pesar mais um pouquinho a lei, não é? Bem, a lei, quando ela passou pelo Congresso Nacional, eles tentaram dar uma amenizada no rigor da lei, mas aí a presidenta Dilma veio e retirou essas modificações, o que fez a lei assim forte, né? Nós, da sociedade civil, que trabalhamos, inclusive propondo a criação de uma lei como essa, na Conferência sobre Transparência e Controle Social, a gente vê uma efetividade dessas questões. Apesar de que na Justiça, mesmo com todas as provas, ela é muito lenta, né? Nossa Justiça é muito lenta para chegar a uma punição de um corrupto nessa área. Então, eu acho que essa lei ela veio para contribuir, quem sabe o nosso processo judicial ande mais célere e a gente vê também essas pessoas na cadeia, que quem frauda o patrimônio público, ele tem que ir para a cadeia. Tá certo. A sua expectativa também, doutor Cristiano? Com certeza, a expectativa no mundo jurídico é essa. Existe muita alegria na publicação dessa lei, porque ela vem de encontro aos anseios atuais da população brasileira, né, depois que o gigante acordou de novo. Isso vem de encontro a essa intenção, a esse espírito maior da população em controlar o gasto público e a permitir que as empresas participem de forma isonômica nas licitações com o poder e com o Estado. O senhor acha que essas manifestações recentes que tivemos espalhadas pelo país inteiro teve alguma contribuição para a redação final dessa lei? No mundo jurídico a gente costuma dizer que é preciso, para interpretar uma norma, que você se valha de alguns princípios, de alguns processos de interpretação. Um desses processos é o processo histórico, onde você analisa a situação econômica e social e política daquele país, daquela comunidade, para saber quais foram as razões de fundo que levaram a lei a ser elaborada daquela forma. E, sem dúvida nenhuma, os nossos congressistas foram imantados, foram, de alguma forma, foram levados e incentivados a fazer essa lei. Falar de uma lei anticorrupção num momento como esse é muito bom, né? É muito bom. Agora, só para contextualizar mais, né? Desde 2004, nós trabalhamos numa caravana da cidadania de combate à corrupção. Em 2009, a Controladoria Geral da União, ela fez um seminário de transparência e controle social e nós estudamos várias políticas públicas dentro da área com a visão do controle social. E nesse seminário, em 2009, nós solicitamos uma conferência sobre transparência e controle social, que o ano passado foi realizado a primeira conferência sobre transparência e controle social, em maio, onde nós aprovamos 80 propostas, entre elas uma lei também que atingisse o mundo empresarial, que vem para cima do poder público com muita ganância, com muita sede, e a gente não estava vendo que estava sobrando nada para eles. A verdade é assim, só os políticos são corruptos, então só uma parte, mas para haver a corrupção tem que haver dois entes. Sim, corruptor é sempre agora presente. A gente vê que com essa lei abrange todos os fatores da corrupção. Ela é voltada apenas para a corrupção com o poder público? Exatamente. São atos que causam lesão ao patrimônio público, né? E na nossa concepção, na nossa experiência, um pouco discordando da senhora Jovita, o que a gente percebe no dia a dia, inclusive no escritório, é que o meio empresarial ele vem se tornando refém do poder público corrupto. Né? O que a gente percebe é uma adaptação do mercado? Uma adaptação compulsória do mercado, né, a esquemas de corrupção e de fraude para poder trabalhar. Existem empresas que praticamente só sobrevivem
de participações e licitações, elas se especializaram nisso. E o que a gente percebe é que o empresário chega reclamando que sempre tem o pregoeiro, o leiloeiro, o chefe da comissão de licitação, o presidente, querendo sempre os seus 10%, seus 20%, seus 30%. E o que a gente sabe que parte do poder público, quase sempre, não é sempre, mas quase sempre, parte do próprio poder público a tentativa de corrupção. Agora, sem dúvida nenhuma, essa lei, ela auxilia ao empresário, porque ela causa um temor muito maior do que havia antes para que ele não entre nesses esquemas de corrupção e, pelo contrário, até faça uma denúncia, se for o caso. Ela pune as duas pontas? Essa parte, ela pune mais a empresa, né? Porque a punição para o agente público, ela já está prevista e é o que acontece normalmente. Agora, corroborando com o que ele falou, realmente há bastante pessoas do serviço público que já tem essa prática, né? E que as empresas, a grande maioria, também realmente ficam reféns. Mas eu acho que agora há um acordo, né? Uma coisa quase que normal as pessoas fazerem isso. E a gente vê essa questão toda ligada ao financiamento de campanha. O Caixa 2 de campanha vem daí, sabe? Quando o gestor público ele pede que a empresa ganhadora repasse um pouco do contrato para ele, é para financiar a campanha do seu partido, né? E que a gente está assistindo aí, esses julgamentos, né, que está movendo o Brasil, mas a gente vê que a origem é o financiamento da campanha. Essa cultura que precisa ser quebrada, né? O Fórum faz uma rápida pausa e daqui a pouquinho nós voltamos. Instantes, aguarde. O Fórum está de volta e no programa de hoje a gente fala da recém-criada Lei Anticorrupção. Ela prevê uma multa de até 20% do faturamento anual. É fácil se esconder o faturamento anual de uma empresa? Sem dúvida, né? Mecanismos jurídicos e contábeis, é possível que a empresa faça todo tipo de fraude escondendo o seu real faturamento, né? Inclusive fazendo Caixa 2, e isso contribui para que as multas sejam fixadas em valores menores do que poderiam ser. Mas a lei tem uma trava em relação a isso. A lei prevê 1/10 até 20% do faturamento anual da empresa relativo ao ano anterior à prática do ato lesivo, mas se houver alguma dificuldade de se alcançar esse faturamento, ou se for verificado que houve fraude no faturamento, então a multa poderá ser fixada em valor determinado de R$6 mil até R$60 milhões. Mais um desestímulo. Mais, com certeza, um desestímulo. Perfeitamente. Tem algum tratamento, existe alguma previsão de um tratamento diferenciado para empresas que orientem seus funcionários a não entrarem nessa prática? Olha, que eu tenha conhecimento, eu não acredito que um funcionário, né, pode ser que ocorra entre no esquema desse de corrupção sem a anuência dos seus dirigentes, seus donos, né? Eu acho muito difícil, porque há um esquema todo já mobilizado de corrupção dentro desse meio. Eu sou contadora, eu trabalho no departamento de auditoria do SUS. Então, muitas vezes a gente pega um processo licitatório para analisar. A partir do edital de licitação, já está a direção da empresa que deve ganhar aquilo ali. Então, a gente só vai procurando onde a gente vê as fragilidades do processo, né? E com relação a isso, nós da sociedade civil, lá do Instituto de Fiscalização e Controle, nós criamos um observatório social para Brasília. Esse observatório social, a gente está acompanhando a política pública a partir do orçamento. A denúncia espontânea é um bom caminho? A denúncia espontânea é um bom caminho, sim, porque ela facilita a identificação de todos os responsáveis, facilita a identificação dos mecanismos jurídicos, administrativos que foram utilizados para a tentativa de fraude e lesão ao patrimônio público e ainda incentiva, né, aquele que praticou o dano a denunciar todo o esquema que foi praticado com aquela
intenção de ter uma redução da sua pena. Seria o acordo de leniência? Que é justamente o acordo de leniência. Nessa nova lei anticorrupção empresarial, existe a previsão de que, se preenchidos os requisitos, ou seja, se aquela empresa foi a primeira a denunciar aquele esquema, se ela renunciou a continuar participando do esquema, e se ainda ela se submeter ao processo, né, de reparação de dano, ela vai poder se beneficiar da redução da pena. Ela terá uma aplicação de multa que poderá ter uma redução de até 2/3 da multa principal aplicada, e não haverá publicação daquela decisão que condenou a empresa com base nessa lei, porque uma das penas é tornar público que aquela empresa praticou um ato lesivo. Então, no acordo de leniência, ela não terá essa pena. E também não terá... E poderá continuar trabalhando com o poder público? E poderá continuar trabalhando com o poder público depois de haver a sua reintegração. Mas outro benefício que a lei traz é não ter a proibição de doações e incentivos dos órgãos públicos quando estiver no exercício da empresa, que essa é uma pena muito grave, que impede a empresa de ter o seu exercício normal com qualquer incentivo público. Essa punição ela também ela deixa de existir. É uma espécie de delação premiada. É uma delação premiada, sem dúvida nenhuma, do aspecto administrativo. Nós já tivemos algum exemplo? Por enquanto não, porque a lei, nós tivemos exemplos na lei do CAD, né, que em determinados aspectos ela até conflita com essa nova lei anticorrupção empresarial, mas isso, no meio jurídico, os tribunais deverão se debruçar para resolver essa questão. Temos um caso de licitação do metrô de São Paulo, algum tempo atrás, então seria possivelmente a lei do CAD que estaria sendo observada nesse caso do metrô de São Paulo. Não sei se o senhor se recorda do caso. Sim. No caso do metrô de São Paulo, houve aplicação não só da lei do CAD, mas também da lei de licitações, a 8666, né? Que tanto a lei do CAD como a lei das licitações, que são leis federais, elas prevêem multas e punições administrativas e jurídicas que podem ser aplicadas dependendo do ato lesivo que foi perpetrado pela empresa ou pela pessoa jurídica que foi contratada. Nesse caso, a gente consegue perceber uma coincidência de normas que são aplicáveis contra o mesmo fato. E isso pode gerar uma certa confusão na aplicação dessa nova lei, mas isso os tribunais com certeza vão dirimir com proficiência. Esse acordo de leniência não é algo muito comum no Brasil. O senhor acredita que a partir de agora vem acontecer com uma frequência maior a utilização dessa ferramenta? Olha, eu acredito, assim como existe da pessoa física, né? Agora, o que não pode também é esse acordo de leniência tornar muito branda. Tornar muito branda e também assim, hoje eu tenho uma empresa, eu cometo uma infração, vou para esse acordo. Aí depois, no outro momento, eu estou envolvida novamente. Depois, no outro... Então, eu acho que tem que ser uma única vez. Ela teve a oportunidade de ter essa brandura, né, na punição, mas que isso não se repita. É porque pode abraçar uma quantidade maior de empresa, né? O benefício pode ser interessante, né? Mas assim, eu falo de uma única empresa, né? Certo. Uma única empresa ser beneficiada por várias vezes que ela se envolveu no mundo fraudulento e obteve esse benefício. Pois não, doutor. A lei, inclusive, traz esse aspecto, né? A lei não permite que o acordo de leniência seja repetido, né? Essa preocupação realmente a lei teve de forma interessante até, e incentiva mesmo que a empresa faça a denúncia numa só vez de todos os esquemas que ela tem consciência ou participação, né? Porque se ela deixar para fazer num segundo momento, ela não terá mais direito à leniência, tal como a senhora Jovita colocou, e é realmente uma imposição muito justa e que deve ser aplicada. Uma coisa é se fazer a denúncia, outra se comprovar, e uma outra muito mais complicada é conseguir reaver o dinheiro, o dano, né? Ela prevê também alguma coisa nesse sentido para facilitar a recuperação do dinheiro gasto de forma incorreta?
Sim, a lei traz alguns procedimentos preliminares que podem ser adotados para bloqueio de bens, né? Congelamento, suspensão das atividades da empresa, proibição de participação em novas licitações, desde que obedecido o devido processo legal administrativo, que a lei traz alguns procedimentos que precisam ser cumpridos. E traz também a possibilidade na seara administrativa, dentro do processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, que se permita até a dissolução da sociedade para a tentativa de salvaguardar todo o patrimônio público que foi lesado. Ou seja, as empresas, muitas vezes, elas transferem, fazem o ato inverso que a gente comentava agora há pouco. Elas transferem os seus bens pessoais para os seus sócios na tentativa de blindar o seu patrimônio, né? E isso a lei reconheceu e possibilitou a dissolução da empresa para garantir o ressarcimento. A senhora dizia agora há pouco que existia uma preocupação grande com corrupção, né? As pontas, às vezes, estavam ambas muito envolvidas num esquema que é muito antigo, enfim, que o problema é cultural. No seu entender, com a entrada dessa lei, a gente faz uma modificação imediata dessa situação no país, ou por ser cultural, ainda vai levar um tempo para que a gente diminua esse tipo de corrupção? Eu percebo que a sociedade brasileira, que principalmente essas que ocuparam as ruas nos últimos tempos, há uma conscientização. Foi essa sociedade que trouxe a lei da ficha limpa, né, que vai trazer ao gestor público também um cuidado maior com a sua vida pública, né, com os recursos que ele gere numa administração pública, porque isso, pelo menos, está gerando imediatamente uma inelegibilidade. Então, a sociedade acordou. Eu acho que pode ser que não aconteça imediatamente, mas, assim, eu acho que num processo mais rápido, mais ágil, eu acho que essa lei vai ser absorvida pela sociedade e vai fazê-la cumprir. Inclusive, de encontro a isso, seria muito interessante, a gente faz até um apelo ao poder público, para que gaste as suas verbas de publicidade, também tornando mais de fácil acesso essas leis punitivas de anticorrupção, a lei do CAD, o Código de Defesa do Consumidor, né, para que a sociedade tenha noção mínima e básica jurídica para poder fazer a denúncia ou aconselhar outra pessoa a fazer a denúncia, o que vai tornar a aplicação dessa lei mais rápida dentro do mundo jurídico. Dentro dessa proposta dele, né, pode também vir a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei que, se a sociedade não se tomar posse dela, ela vai ser uma letra morta. Então, a sociedade, o poder público precisa mostrar para a sociedade que foi uma lei do Poder Executivo, essa Lei de Acesso à Informação, e ela é tão benéfica, né, para a transparência, e a gente precisa que essa lei aconteça de fato de direito. Doutor Cristiano, para fechar, o Brasil agora entra numa lista de países que pune de forma severa a corrupção contra o seu governo? Infelizmente não, William. O que nós estamos percebendo é um esforço para que isso aconteça, né? É um esforço parecido com o que acontece nos Estados Unidos e na Europa, onde, inclusive, em alguns casos de empresas grandes, de grandes corporações, a própria empresa denuncia os seus diretores e seus funcionários para se beneficiar do acordo de leniência, o que facilita o processo de punição e de paralisação da fraude. Mas é só um esboço de uma boa tentativa, por enquanto. Bom, demos o primeiro passo, isso é muito bom, né? E o programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com a presidente do Instituto de Fiscalização e Controle, Jovita Rosa, e com o presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB-DF, Cristiano Fernandes. Muito obrigado a todos e até a próxima. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Envie também a sua sugestão para o programa. O e-mail é fórum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá.